Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lipoaspiração. Lipoaspiração foi uma cirurgia que surgiu mais ou menos em 1985, 86, portanto é uma cirurgia relativamente nova e que, por ser uma cirurgia relativamente nova, ainda gera muita dúvida, principalmente no que diz respeito à capacidade da lipoaspiração de emagrecer o paciente. É possível emagrecer com lipoaspiração? Não. A cirurgia de lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento, tá? A cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia de modelagem corporal. Então, assim, ela retira uma quantidade de gordura de determinadas áreas, pode injetar gordura em outras áreas, a gente chama de lipoescultura daí, mas não tem capacidade de emagrecer o paciente. Em alguns casos, dá a impressão que o paciente emagreceu, ele chega a perder 3, 4 quilos de gordura, modela essa gordura, apesar de ser uma pequena quantidade, ela modela bastante o paciente e dá a impressão que emagreceu, mas o objetivo não é emagrecimento. Há algum tempo atrás, quando a lipoaspiração ainda estava numa fase de estudos, ainda estava numa fase de aprendizado, alguns cirurgiões tentaram fazer as mega lipoaspirações, tiravam 10, 15 litros de gordura de alguns pacientes. Isso provocou grandes tragédias, que a gente falava, assim, tragédias tanto no sentido de óbitos, quanto no sentido de complicações sérias na cirurgia, porque elas espoliavam muito o paciente perdia muito sangue, o paciente perdia muitos eletrólitos, água, enfim, e podiam ficar em situações graves, em coma e UTI, enfim, situações que a gente não espera em cirurgia plástica. Abandonaram as mega lipoaspirações a partir disso aí, e hoje em dia o que é feito? A lipoaspiração tradicional, com respeito de no máximo 6% do peso corporal do paciente pode ser aspirado, ou seja, um paciente que pesa 70 quilos, 6 vezes 7, 42, pode aspirar no máximo 4 litros e 200 de gordura desse paciente com segurança, tá? Então não busque lipoaspiração com o objetivo de emagrecer. A lipoaspiração é com o objetivo de modelagem corporal e nisso ela tem grande sucesso. A modelagem corporal é muito interessante na cirurgia de lipoaspiração e os resultados são bastante interessantes, tá? Então se você está com o objetivo de emagrecer, procure emagrecer antes e faça a lipoaspiração depois para terminar, para fazer a modelagem corporal, o acabamento, tá? Lipoaspiração é uma cirurgia bastante simples, apesar que existe muito medo dos pacientes em respeito à lipoaspiração, que vai furar isso, vai furar aquilo, vou morrer, vou ter isso. Não, lipoaspiração tem tantos riscos quanto qualquer outra cirurgia. A lipoaspiração é uma cirurgia segura, quando feita da maneira correta, é um pós-operatório bastante tranquilo, dói um pouco, incha um pouco, normal de qualquer cirurgia, tem que usar malha elástica, fazer drenagem linfática, mas é uma recuperação bastante tranquila, tá? Então, assim, o paciente pode voltar a trabalhar 2, 3 dias depois da lipoaspiração, o paciente pode voltar a dirigir 2, 3 dias depois, então é uma cirurgia que tem um pós-operatório muito tranquilo. Então, quando bem indicada pelo cirurgião e quando bem indicada pelo paciente, a lipoaspiração é uma cirurgia que dá bons resultados e é muito segura. Uma coisa que perguntam bastante a respeito de lipoaspiração também é quem pode fazer lipoaspiração? É indicado em todos os casos? Tem alguns casos que pode, alguns casos que não pode? Bem, o teu médico vai te avaliar e vai poder dizer se o teu caso é de lipoaspiração ou se o teu caso tem muita flacidez e aí tem que fazer uma abdominoplastia ou tem que fazer uma braquioplastia, enfim, você tem que tirar a pele de algum local ou se só a lipoaspiração resolve. De um modo geral, qualquer pessoa pode fazer uma lipoaspiração. Agora, o paciente tem que estar bem de saúde. Ele pode ter pressão alta, mas a pressão tem que estar controlada. Ele pode ser um paciente diabético, mas essa diabetes tem que estar bem controlada. Ele pode ter algum outro problema de saúde, mas tem que estar bem controlado. Então, assim, os pacientes falam, mas eu tenho pressão alta, então não posso fazer. Não, pode fazer, mas tem que estar bem controlado do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista metabólico, tá? Outra coisa, o paciente obeso pode fazer lipoaspiração, mas não vá com o objetivo de emagrecer. Ele pode fazer lipoaspiração se o objetivo dele for modelar. Então, a paciente não é que só a paciente magrinha pode fazer lipoaspiração. Não, qualquer paciente pode, mas ele tem que saber que o objetivo da cirurgia não é emagrecer, é modelagem corporal, tá? O paciente fumante também é um paciente que, do modo geral, para qualquer cirurgia plástica, a gente pede para suspender o uso de cigarros no mínimo 15 dias antes da cirurgia e pode retornar, se quiser, 15 dias depois. O cigarro atrapalha na cicatrização, atrapalha na anestesia e causa uma série de problemas na cirurgia plástica que a gente pede para evitar. Assim como o uso de alguns hormônios, como o anticoncepcional oral, esse comprimido de anticoncepcional. A gente pede para suspender 15 dias antes e voltar a tomar 15 dias depois, porque eles podem causar, entre outras coisas, podem aumentar a chance de trombose venosa profunda, que é uma complicação bastante chata, principalmente em cirurgia de lipoaspiração e de abdominoplastia.
Alguns remédios também, como anticoagulante oral, esses remédios que são usados, que o pessoal fala popularmente, que é para afinar o sangue, né? Então, são remédios que diminuem a capacidade de coagulação. Esses remédios também têm que ser suspensos no mínimo 15 dias antes da cirurgia para evitar problemas de sangramento no pós-operatório.